Brasília, onde decisões e poder se entrelaçam. Um nome não se cala. Ciro Gomes, em entrevista exclusiva, desafia a narrativa oficial e expõe o que chama de farsa institucional. Por que um inquérito das fake news, iniciado em 2019, ainda não tem fim? Como a política econômica atual se tornou uma maquiagem fiscal? E o que a Amazônia em chamas revela sobre promessas não cumpridas? Nesta entrevista, Ciro não poupa críticas. Denuncia a concentração de poder no STF, acusa governos de falcatruas maiores que o mensalão e dispara: o Brasil está estagnado e a elite trata o povo como massa de manobra. Acompanhe o que disse Ciro Gomes. O ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, não é? O ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, como juiz valida, embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo vamos dizer, a perícia do VAR no lance. É mais ou menos como eu estou comparando. O ministro, e esse é o problema, e a nossa newsletter serve para isso, para a gente sair desse negócio de PT, Bolsonaro e tal. O Bolsonaro escolheu o Alexandre de Moraes, e a turma do PT elogiou o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro elogiava o Moro, a turma do PT escolheu o Moro, e eu não elogio o juiz, eu defendo a lei, o devido processo legal, porque sem isso é selva. E isso é o que nós precisamos examinar agora. O que está acontecendo mesmo, na verdade, fora dessa confusão adianta, que nós não temos nada que concordar nem entrar nela. O que está acontecendo é que lá no ano de 2019, olha bem, 2019, o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, resolveu nomear por portaria, sem sorteio, o que já é uma aberração, o ministro Alexandre de Moraes como presidente do inquérito que ficou com o nome de inquérito das fake news. Então, qual era o pretexto? Tem um artigo do regimento interno do Supremo que diz que quando um ministro for agredido na circunstância física do Supremo, é razoável, é legal que um ministro do Supremo seja ele próprio o presidente do... Forçando a mão, claramente forçação de barra, o ministro Toffoli entendeu que a esculhambação na internet dos canalhas da blogosfera bolsonarista era, vamos dizer, o caso moderno de uma agressão que aconteceu dentro do Supremo. Já está errado. Porque a diferença aqui é, se os ministros estavam sendo, como de fato estavam sendo, agredidos, insultados, ameaçados, etc, 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 o caminho correto da lei que o ministro Toffoli deveria ter tomado, data máxima vênia, que é como nós advogados respeitosamente nos dirigimos criticamente às suas excelências, os magistrados, ele tinha que ter convocado a Procuradoria-Geral da República. Seria uma representação do presidente do Supremo, dando indicações, e a Procuradoria da República deveria fazer. O que estava acontecendo naquela data? De novo, a confusão institucional. Todo o país estava chocado com o comportamento vassalo, pouco sério, do Procurador-Geral da República, que vivia confraternizando com o Bolsonaro. Então veja, você tem que a Procuradoria da República não exercia suas funções corretas, o ministro Toffoli, portanto, sem poder confessar, porque eles vivem se homenageando da boca para fora, e a canelada por baixo. Infelizmente, esse é o mundo de hipocrisias desse universo de Brasília, da corte em Brasília. Pois bem, porque eu achava que o Procurador-Geral da República não ia tomar as providências corretas, nomeou o ministro Alexandre de Moraes. E este, desde 2019, esse é que é o problema. Desde 2019, resolveu transformar esse inquérito numa coisa que não tem fim, e resolveu transformar esse inquérito vamos dizer, uma espécie de inquérito do fim do mundo. Isto, data máxima vênia, com todo respeito, isto não é direito. Isso é incorreto, isso está simplesmente produzindo nulidades para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores, não é? Que deveriam ter sido já indiciados, já levados a julgamento, já com ampla defesa, já com presunção de inocência, já com as provas todas feitas. Não, está tudo se perdendo, 2019 para hoje, são quase 6 anos, 5 anos já. Pois bem,
E o ministro está, então todo mundo agora vai entrando. Nesse ínterim, e esse é o problema, 5 anos, por rodízio natural, o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE. Como presidente do TSE, ele tem lá um departamento que é natural, porque nós temos uma justiça especializada eleitoral e os tempos eleitorais são críticos. Você não pode esperar meses, dias, não sei o quê, por um recurso que às vezes está perdido. Então você tem lá, né, no TSE uma espécie de poder de polícia, diferente do STF, que não tem. O TSE tem uma espécie de poder de polícia nesta dimensão eleitoral. Entendamos bem. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes ficou com 2 cadeiras. Uma, presidente do inquérito no Supremo Tribunal Federal, e outra, chefe do TSE. E aí o que aconteceu? Nas 2 cadeiras, ele mesmo se alegou que seria esquizofrênico, que ele mandou um ofício para ele mesmo. Ora, não importa que ele considere esquizofrênico isso, porque vão se passar anos daqui até o julgamento dessas pessoas, e esses ofícios é que ficarão com a memória das tramitações. Não, ele optou pelo caminho apressado e começou a encomendar dos assessores relatórios que usava na outra cadeira. Isto tudo é nulo. Tudo isso vai garantir a impunidade dos grandes canalhas que agrediram os ministros, que agrediram a ele próprio, o ministro Alexandre de Moraes. E a propósito, como ele é ele mesmo agredido, insultado, até fisicamente, como aconteceu no aeroporto no estrangeiro, ele já perdeu, aparentemente, está perdendo a isenção e o distanciamento. Isso tudo enfraquece, diante da opinião pública, a autoridade que nós precisamos que seja amada mais do que respeitada pelo povo brasileiro. Está tudo errado e a gente precisa urgentemente encerrar esse inquérito e aí as coisas voltarão para a sua normalidade. Nós precisamos ter instituições superiores aos homens, superiores às pessoas. Por quê? Porque é isto que o povo precisa, sabe? Estabilidade institucional, segurança jurídica e não ficar dependendo deste ou daquele candidato ou deste ou daquele ministro. Aliás, a barafunda, sabe? São coisas gravíssimas que estão acontecendo a deformar a institucionalidade brasileira. Tudo mentira, cara. Desculpa. Tudo mentira. Uma ideia boa, desmoralizada. A ideia boa. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada, corta daqui, corta dacolá, confusão. De repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro. 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei. Sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Governador, conversando no Palácio do Planalto... Sabe quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Há alguns assessores que dizem que Luiz Inácio Lula da Silva está disposto a conversar com o senhor. Já houve algum aceno? O senhor está disposto a sentar com o presidente da República? Olha, você imagina se eu não estou disposto. Eu converso até com Satanás, se o assunto for a obra de Deus. Compreende o que eu estou querendo dizer? O Satanás está a fim de se reconverter, precisa de uma conversa com esse próprio pecador aqui, para fazer, voltar para a obra de Deus, estou pronto. Agora, para fazer balé, sabe, conversa fiada, e, sabe, esse negócio de encantador de serpente, eu já conheço, o Lula ficou velho, cansado, está falando muita bobagem, sabe? Ele gosta de cooptar todo mundo. Só que esse aqui ele não conseguiu. O senhor disse que o Lula tem falado bobagens. Por que o senhor considera que ele tem falado bobagens? Porque é muito, irmão. É muita bobagem. Muita. A última agora tem gravíssimas sequelas para nós brasileiros e para a humanidade, potencialmente. Mas por que falta assessoramento? O Lula é aquilo que eu chamo de arrogância ignorante. É uma ignorância arrogante. Porque nós, quando ignoramos as coisas, a gente é modesto. A gente pergunta. A gente pede assim, Ciro, fala sobre uma coisa assim. Eu prefiro não falar sobre esse assunto. Olha, eu não estou preparado para responder isso. Não, ele se sente o cara. E que conselho o senhor daria para Luiz Inácio Lula da Silva hoje? Sabe, lá de querer ser popstar estrangeiro e venha trabalhar aqui. O Lula tem essa virtude, ele é muito trabalhador. Muito trabalhador. Se a quantidade de dinheiro que essa gente está gastando para viajar, para se exibir em mau português no estrangeiro e comparar com o gasto na ponta, é um desastre.
É um desastre completo. O que aconteceu em 2022 matou um pouco a minha paixão. Não digo pelo povo, mas pela política como linguagem. O que aconteceu? A vida inteira eu disputei porque eu tenho um conjunto de ideias. Eu sustento um projeto nacional de desenvolvimento. Você tem, né, notícia de muita coisa, tem detalhes, tem soluções. Eu estudei profundamente, eu conheço o Brasil com a palma da minha mão. Enfim, e isso não precisa necessariamente ganhar a eleição. Para um democrata, participar do processo eleitoral é uma vitória sempre. Por quê? Porque eu saía das eleições com 10%, 12%, e aquilo me credenciava, em nome de milhões de pessoas, a condicionar o poder, a qualificar a minha oposição ao poder, ou a minha aliança ao poder, eventualmente. Enfim, desta feita, e eu não digo o povo, mas o povo foi na onda de uma certa elite para quem a política é uma irrelevância. Então, a política para os barões do mundo artístico, do mundo dos intelectuais, eles não querem nem saber, estão todos no plano de saúde, se lixando para a saúde pública, estão todos na mensalidade escolar para os filhos, se lixando para a educação pública. E esses assuntos são os que me comovem. Todos estão na segurança privada, carro blindado, condomínios, né, armados até os dentes e tal, e a segurança pública é um desastre no Brasil. E essa elite toda foi, né, na onda, sabe, de uma polarização que é tudo mudar para que nada mude no Brasil. Me desafie para dizer assim, mas não mudou, o Lula não mudou tal coisa em relação ao Bolsonaro, não mudou nada. É chocante o que eu estou dizendo. Desde os dados graves da economia, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, autonomia do Banco Central. Já vamos entrar nesse tema. Justo ou não, correto ou não, qual é a diferença no manejo do modelo econômico que o Lula pratica e o Bolsonaro? Se um marciano, amigo imaginário que eu tenho, passou aqui no ano passado, em 2022, e viu aquela guerra civil quase iminente no país, e passa agora, a emenda do relator está igual, a roubalheira na relação corrupta e fisiológica com o Congresso, igual com as mesmas pessoas, as mesmas personalidades. Vamos no extremo, o Lula sobe a rampa com essa coisa identitária. Isso que te desiludiu, que te faz desistir? A prostração da sociedade civil brasileira a isso. Eu não desisti, eu fui desistido. Então eu estou lutando por outras lógicas. Eu só não quero submeter mais minhas ideias a um processo eleitoral viciado. Então, só que fique muito claro, o senhor não é candidato à presidência da República. Não pretendo mais ser candidato a nada. Não pretendo mais ser candidato a nada. Não mesmo. Vou ver se consigo. Sabe, isso é fascismo do puro. Aí, como é fascismo do bem, não é fascismo do puro. O petismo, essas coisas, é fascismo na veia. Eu não quero conviver com fascista, nem bolsonarista, nem petista. Como o senhor resumiria o governo até então? Uma grande decepção, porque eu sempre alimento a ideia de que o Lula e o PT e seus puxadinhos, entre os quais está o meu partido, tem obrigação moral, obrigação explícita, compromisso, claro, com a mudança do Brasil. Veja bem, nós entramos na Corte Internacional de Haia, acusando o Bolsonaro de genocídio da comunidade Yanomami. Sabe o que aconteceu no primeiro ano do governo Lula? 6% a mais de mortes da comunidade Yanomami. E agora? Aí está aí agora a imprensa inteira a serviço da propaganda do governo, ou descuidada, que eu sei que tem muita gente equilibrada, mas descuidadamente passa celebrando o maior superávit primário, aliás, o terceiro maior superávit primário do mês de janeiro. Sabe quais foram os dois maiores? 2021 e 2022 com Bolsonaro. Compreende? É tudo mentira, cara. Tudo mentira. A economia brasileira está paralisada, está estagnada. Eu vou fazer aqui um argumento radical só para tentar colocar todos os do povo na nossa conversa. Se, teoricamente, isso é uma aberração que eu vou falar, nós matássemos todo mundo do mercado brasileiro, 100%. Amanhã, uma bomba H aí, uma coisa matou todo mundo. Qual seria a inflação? 0. Mas está lá previsto, no artigo 5º, que o Conselho Monetário Nacional pode pedir a mudança da direção do banco. O Lula não fez isso. Sabe quem é o Conselho Monetário Nacional? A Haddad, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então vamos lá, o que está errado na economia brasileira? Você tem, primeiro, uma fração importante dos índices de preço no Brasil são preços administrados pelo governo, que os americanos não sabem o que é isso. Chicago não entende o que é isso, vai me perdoar. Chicago não sabe que a Petrobras resolve fazer um seu preço. E qual é o efeito da taxa de juros? Pelo amor de Deus, Thaís. Sabe quanto foi a conta? No primeiro ano do governo Lula, recorde histórico de 718 bilhões de reais de juro. E isso não é a falta de austeridade fiscal, não. Esse dinheiro sai do mesmo bolso que não sai para a saúde, que não sai para a segurança, que não sai para a educação.
E é isso? O PT, a esquerda, o PSOL, você percebe o PDT, o meu partido, nós estamos dizendo amém a isso. Alô, Luciana Genro, tenha paciência. Comigo não, violão. Porque é um conceito. A esquerda petista e seus puxadinhos, para não ser incoerente, né? Mas quando eu falo puxadinho, eu estou pensando no PSOL. Sabe, o discurso de PSOL, o discurso de PT, sabe, de progressismo e tal, em cima da cripto-reacionarismo que rege a economia brasileira, é uma coisa que destrói na cabeça do povo. Nós estamos deixando um buraco na cabeça do povo brasileiro e daqui a pouco o bolsonarismo, sem o Bolsonaro, vai comover essa gente. Pelo buraco moral, intelectual que nós estamos produzindo. É tudo mentira. O que é mentira? Toda a política industrial é mentira. Essa que vai ser adotada essa pelo que anunciou-se é mentira. E eu, examinando, fui cair nos recursos. Como é que você anuncia uma política industrial sem mexer na condição de comércio exterior do país? Vamos lá, o desenrola. Todo mundo que me acompanha sabe que eu transformei a denúncia da inadimplência das famílias brasileiras num problema de macroeconômico. Você com inadimplência de 72 milhões de pessoas humilhadas no Serasa e SPC, você não tem como alavancar uma das ferramentas do crescimento econômico, que é o consumo popular. Pois bem, eles pegaram a ideia, empacotaram de forma... estatizaram o risco, que eu não faria jamais, e na hora disso transformaram valores que valiam 10% da dívida, porque é o desconto que você consegue no leilão do Serasa sem o governo ajudar, e fracassou. Por quê? Porque o governo não tem dinheiro para botar 70 bilhões de reais no fundo garantidor. Tudo mentira, cara. Desculpa. Tudo mentira. Uma ideia boa, desmoralizada. A ideia boa. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada, corta daqui, corta dacolá, confusão, de repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei, sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Governador, conversando no Palácio do Planalto... Sabe quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Há alguns assessores que dizem que Luiz Inácio Lula da Silva está disposto a conversar com o senhor. Já houve algum aceno? O senhor está disposto a sentar com o presidente da República? Olha, você imagina se eu não estou disposto. Eu converso até com Satanás, se o assunto for a obra de Deus. Compreende o que eu estou querendo dizer? O Satanás está a fim de se reconverter... precisa de uma conversa com esse próprio pecador aqui para fazer, voltar para a obra de Deus, estou pronto. Agora, para fazer balé, sabe, conversa fiada, e, sabe, esse negócio de encantador de serpente, eu já conheço. O Lula ficou velho, cansado, está falando muita bobagem, sabe? Ele gosta de cooptar todo mundo. Só que esse aqui ele não conseguiu. As tarifas de telefonia no Brasil são as mais caras do mundo. Sabe, energia elétrica, distribuição, zero problema de privatizar. Qual é o problema? O problema é a regulação, de novo, apropriar as agências. Tudo corrompido. E aí indexar as tarifas de energia elétrica a câmbio. O país que tem a matriz energética mais limpa do mundo, de base hidráulica, quase metade, amortizou quase todas as suas grandes barragens, devia ter tirado esse peso de amortização das costas do consumidor brasileiro e da economia brasileira. Estamos pagando as tarifas mais caras do mundo. Você percebe? Se a gente esculhambar o Bolsonaro por isso, estamos chovendo no molhado. E nós? Aí você diz, um emprego em alta. É tudo mentira. É tudo mentira você considerar que um cidadão que está trabalhando no Uber ou como entregador do iFood está empregado, isso é uma grande fraude. A informalidade no Brasil já alcança 60, 70 milhões de pessoas. Sabe o que significa isso? Daqui 20 anos tem 50 milhões de velhinhos descobertos de qualquer cobertura previdenciária e lá não terá mais solução. O senhor acha que Jair Bolsonaro será preso? Vai ser. Mas eu espero que com a prudência e a franquia que ele tem direito, como qualquer bandido, mesmo que seja uma pessoa como ele, qualquer bandido tem direito a devido processo legal. E se o Supremo, por estrelismo, continuar fazendo bobagem, monocrática, decisões precárias, vai só cevar o argumento que cada vez mais faz ilegítima na opinião pública a sua conduta.
Então o que tem que ser feito? Assegurar o Bolsonaro ampla, total e irrestrita defesa, presumi-lo inocente, que é do devido processo legal, garantir todos os recursos e só com uma condenação coletiva e definitiva, com trânsito em julgado, e pagar os seus gravíssimos crimes. Como é que a gente resolve com a Amazônia? O Lula vai em Paris, pega carona num espetáculo de música dos artistas, no Champs-Élysées, e anuncia diante de uma grande ovação desmatamento zero. Hoje está acontecendo o recorde de queimadas na Amazônia. Hoje. Aí encolheu comparando com o Bolsonaro. Claro que encolheu, porque o Bolsonaro desmontou as estruturas de comando e controle na região. A Marina voltou, o ICMBio, o IBAMA, a multar as pessoas. Então as multas cresceram 200%, 300%. É isso que vai resolver o problema da Amazônia? Repressão? Tira o cavalo da chuva. 40 milhões de brasileiros, a França quase toda, vivem na Amazônia Legal. As palavras de Ciro Gomes ecoam como um alerta. Instituições não podem ser reféns de interesses individuais. Enquanto o debate sobre morais sem saída e a economia paralisada divide opiniões, uma pergunta permanece. Até quando o Brasil aceitará que a política seja um jogo de cartas marcadas? Neste momento, 72 milhões de brasileiros estão inadimplentes. A Amazônia queima mesmo com promessas de desmatamento zero. E 93 bilhões de reais de precatórios viraram um calote sem precedentes. Ciro aponta: ou mudamos o jogo, ou a corrupção segue ditando as regras.